Olá, vamos falar um pouquinho de história, vamos conversar, vamos trabalhar, vamos fazer um pouquinho da história, certo? Vamos relembrar da história, vamos trabalhar um pouquinho mais, tá? Primeiro ano, primeiro ano do ensino médio, nós vamos trabalhar com vocês, certo? E relembrar algumas coisas meio rápidas, assim, meio correndo, tá? E vamos lá. Roma, monarquia, nós já falamos isso aqui no módulo 11, certo? Que a Roma começa pela monarquia, depois república e depois império, certo? Ela começa ao contrário, que geralmente é império e do império vem para a república, mas Roma é monarquia, república e império. Isso a gente já falou, isso a gente já comentou, que a gente fez até na lousa, aquele desenho da bota, certo? Da bota, onde os povos que foram distribuídos na Itália, na Península Itálica, tá vendo aqui, ó, a bota, tá? Fiz um desenho aqui para vocês. Eu tinha feito um desenho na lousa, tá? Aonde aqui nesse desenho aqui a gente vê a distribuição na Península Itálica, tá? Os povos que ocuparam a Península Itálica e a posição de Roma, certo? Onde está situada Roma, Roma que vai se expandir nessa península toda, tá? A monarquia, que a gente já havia comentado, ela começa de 753 até 509 a.C., a república vai de 509 até 27 a.C., e o império, tá? O império vai ser dividido em duas partes, Alto Império e Baixo Império, que começa de 27 a.C., vai até 476, quando Constantino constrói Constantinopla, faz Constantinopla em homenagem aos cristãos, tal. Ele faz inclusive a igreja de Santa Sofia e tudo aquilo, tá? Esses assuntos vocês vão encontrar no módulo 11, no módulo 12, tá? Esse módulo 12. Aí depois vem, no módulo 13, nós vamos ter o quê? A expansão republicana, tá? Que também a gente deu uma comentada, que a república, ela leva mais ou menos um grande período, ela tem um grande período dentro desses três períodos de Roma, tá? Monarquia, 753 a.C. a 509 a.C., República, de 509 a 27 a.C., Império, 27 a.C. a 476 depois de Cristo, tá? Então a gente sabe que Roma, ela tem vamos falar de Roma, ela tem uma origem. A história de Roma, ela tem uma lenda e tem uma história, tá? A lenda é a lenda de Roma, uma das lendas é Rômulo e Remo, que foram criados por uma loba, e depois esses dois, Rômulo e Remo, um acaba matando o outro, tal, e fica na mão de Rômulo para ser o primeiro de Roma, certo? E a história é que, e vamos também contar a parte histórica, é que ela é formada por diversos povos, Roma é formada por diversos povos, tá? Latinos, sabinos, etruscos, tá? Eles fazem essa formação de Roma, tá bom? A cidade, geograficamente, ela é parecida, se olha no mapa, ela é parecida com uma bota, tá? Olha aqui, ó. Ela é parecida com uma bota, que é a bota, podem olhar, é uma bota. Vocês vão olhar na apostila de vocês, do objetivo, também tem isso aí, é formada como uma bota, tá? E ela é formada por esses três períodos, certo? Sendo que o período que mais, até hoje, promove, deixou, vamos dizer assim, coisas para nós até hoje é o período da República, tá? A República se expande e aí vai. Isso daí vocês vão ter no módulo 13, certo? E no módulo 11, 12 e 13, tá? No módulo 14 de Roma,
que no módulo 13 vocês vão ver principalmente a expansão republicana, a expansão de Roma, que vão surgir o que? Aquelas guerras púnicas, quando Roma começa a se expandir, começa a crescer, ela começa, sabe, a conquistar territórios, e ela passa pelas guerras púnicas. As guerras púnicas nada mais são do que Roma contra Cartago. Cartago, que era um lugar, ela é proveniente dos fenícios, tá? Onde eles detinham todo o comércio do Mediterrâneo, eles tinham lá, eles tinham excelência em navegação, eram excelentes comerciantes, tá? Eles tinham um exército muito forte, então era um ponto extremamente estratégico para os romanos fora da Península Itálica. Então eles precisavam conquistar Cartago. Então aconteceram as guerras púnicas, foram 3 guerras púnicas, tá? Sendo que em uma dessas guerras púnicas eles encontraram um oponente muito forte, Aníbal. Os cartagineses tinham um general chamado Aníbal, sabe, estrategista de guerra, muito, muito forte. E eles encontraram um oponente à altura, mas tivemos 3 guerras púnicas na história. Somente na terceira guerra que Roma assume Cartago e ali ele passa a ter um território fora da Europa, fora da Península Itálica, no norte da África. E ali eles passam a ter, além da posição geográfica da Itália, mais Cartago, eles passam a ter o domínio do Mediterrâneo, e através do Mediterrâneo eles conseguem fazer grandes conquistas. Perfeito? Para esse momento, isso daqui é muito importante, tá? Por quê? Roma se expande, tem a expansão da República e depois essa República entra em crise, tá? Essa crise da República já é no módulo 14, tá? Como o Império cresceu muito, devido ao crescimento do Império, e os seus generais começam a conquistar, começam a ganhar prestígio pelas conquistas, eles começam a ter poder militar na mão, eles começam a fazer pressão na República para os senadores, tá? E a República entra em crise e a República cai. Aí a gente tem a queda da República, tá? Nesse módulo, eu sugeriria a vocês, que inclusive está na apostila, assistam aquele filme do Asterix, tá? Que é quando, principalmente Asterix, ele tem o confronto com César. César não consegue muito fácil sobrepujar os gauleses, tá? Asterix toma lá uma porçãozinha, fica forte, assiste, vale a pena assistir o filme, mas também tem um fundinho histórico, vale a pena assistir, assistam, tá? Aí, isso daí começa a crise, a gente começa a ver a crise do Império Romano, tá? Sendo que no módulo 15 nós vamos falar do Alto Império Romano, tá? Isso aí tudo vocês vão fazer leitura e vão fazendo os exercícios das páginas, que depois a gente vai trabalhar esses exercícios aí também. Gostaria que vocês fossem lendo, eu estou dando uma pincelada, uma resumida do que vocês vão encontrar dentro desses módulos, tá? Mas leiam e nós vamos trabalhando isso aí, nós vamos conversar sobre isso aí, tá ok? Eu já volto.